Fala aí, galerinha, beleza? Bom, dando seguimento aqui na nossa resolução da AP2 de 2015 do segundo semestre. A questão 1 e 2 eu já resolvi, tem os outros vídeos aí. E agora aqui, dando sequência na questão 3. Considere o diagrama PV abaixo, que mostra a transformação de um gás perfeito. Aqui a gente só tem dois processos. E uma questão aí tranquila aí. Como é que vai ficar isso aí? Aqui na letra A, ele pediu a razão entre a temperatura no ponto A e no ponto C. Aí a gente vai fazer por partes, tá? Como é que vai ficar isso daí? Vamos lá. Questão 3, letra A. Bom, eu vou começar aqui então por esse primeiro processo aqui de A para B. Então, como é que vai ficar isso daí? Se vocês repararem bem, aqui no processo de A para B, a gente tem que não há variação do volume, só há variação da pressão. Então, nesse caso aqui, considerando a temperatura de A e de B, a gente vai ter, através da fórmula, que pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura. Como o volume é constante, né, o volume é igual, eu vou cortar os volumes. Então eu vou ter que a pressão de A vezes dividido pela temperatura de A é igual a pressão de B dividido pela temperatura de B. Então, basta a gente pegar aí e isolar uma das temperaturas, tá? Lógico que substituindo os valores dados no gráfico. Como é que vai ficar isso daí, ó? A pressão de A, a gente tem aqui que é 5. E a pressão de B é 2. Então vamos substituir aí. Pressão de A é igual a 5 dividido pela temperatura de A que não foi dada, igual a pressão de B que é 2 dividido pela temperatura de B. Pressão de A 5 e pressão de B 2. Substituir aqui. Agora eu vou isolar um deles aí. Nesse caso aqui eu posso passar o 2 aqui dividindo, ou no caso eu vou passar o 2 dividindo, ou eu passo a temperatura para cá e inverto aqui o 5 com B. Então vai ficar assim, a temperatura de B, passei esse cara para cá e passei esse cara para cá, e vou passar a temperatura para cá. Então eu vou ficar com 2TA dividido por 5, correto? Beleza, a gente achou aí a temperatura de B. Agora, dando continuidade aqui no nosso processo, a gente precisa achar, a gente achou a temperatura de B, né? A gente precisa achar agora a temperatura de C e, consequentemente, a temperatura de A. Então, como é que vai ficar isso aí, ó? Só lembrando aqui que aqui a nossa pressão vai ser constante e há uma variação do volume, tá? Então eu vou utilizar essa mesma fórmula aqui, só que eu vou cortar as pressões
eu vou ficar com volume sobre a temperatura. Vai ficar mais ou menos assim, ó. PV sobre T é igual a PV sobre T. Como a pressão é constante, a gente viu ali que é 2, eu vou cortar a pressão. Então eu vou ficar aqui com o nosso volume de B dividido pela temperatura de B igual ao volume de C dividido pela temperatura de C. Substituindo aí, a gente tem os volumes. Ó, o volume de B igual a 2 e de C igual a 5. Então, o volume de B igual a 2 sobre a temperatura de B igual ao volume de C, que é igual a 5 sobre a temperatura de C. Fazendo o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó, subindo com a temperatura de B e trocando o 2 com a temperatura de C, eu vou ter que a temperatura de C é igual a 5 vezes a temperatura de B dividido por 2. Tá? Agora é muito fácil, né? A gente tem aí a temperatura de B, temos a temperatura de C, basta a gente substituir aí para a gente achar a temperatura de A. Então, como é que vai ficar isso daí, ó? Eu vou vir aqui no lugar de B e vou substituir. Eu posso também substituir aqui no lugar de C também, a gente achar a temperatura de B, tá? A gente pode fazer isso também. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos substituir então aqui em C. Então a gente vai ficar o seguinte, ó, a temperatura de C é igual a 5 vezes a temperatura de B, que é 2 vezes a temperatura de A dividido por 5. Isso tudo aqui dividido por 2, né? A temperatura de C, aqui na temperatura de C é 2. A gente jogou isso aqui na temperatura de B, então ficou 2 embaixo ainda. Bom, fazendo essas continhas aí, a gente vai ter o seguinte, ó, temperatura de C é igual a 5 vezes 2 vai dar 10, então eu vou ter 10 vezes a temperatura de A, dividido, esse 5 aqui, ele está aqui embaixo, então 5 vezes 2 vai dar 10, tá? Vou cortar o 10 com 10, então eu vou ter que a temperatura de C é igual à temperatura de A. Bom, aqui é como se a gente tivesse 1 aqui na frente, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a temperatura de C dividindo, então eu vou ter que 1 é igual a temperatura de A sobre a temperatura de C. Beleza? Tranquilo, né? Agora a gente já tem aqui então todas as temperaturas. Temperatura de A e de C é igual a 1, ou seja, a temperatura de C e de A é a mesma, tá? E a temperatura de B é essa daqui. A temperatura de B não é muito importante para a gente não, porque o processo é contínuo e vem aqui e já corre logo para cá, para C, então não tem muita importância para a gente não. Bom, agora na letra B está pedindo o trabalho realizado pelo gás na transformação de A até C. Como é que vai ficar isso daí? A gente pode ir fazendo a mesma coisa, a gente pode ir fazendo por parte. Então a gente vai ter aqui que o trabalho de A até B ele é igual, ó, aqui no trabalho de A até B não há variação do volume. Se não há variação do volume, então meu trabalho de A até B vai ser igual a zero. Bom,
já no meu trabalho de B até C, a variação de volume, a pressão constante. Se a pressão é constante e a variação do volume, então há trabalho. Então, o meu trabalho de B até C vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Isso aqui é uma fórmula que a gente vai usar. Como é que vai ficar isso daí então? Trabalho de B para C vai ser igual a pressão constante. Então vai ser 2 vezes a variação do volume. A variação do volume é o quê? O volume final menos inicial. Então vai ser 5 menos 2. Logo, o meu trabalho de B para C vai ser igual a 5 menos 2 vai dar 3. 2 vezes 3 vai dar 6 joules. Essa aí é a nossa resposta aí da letra B, tá? Bom, o trabalho total, A, B até C, de A até B e de B até C, vai ser 6 joules. Então a gente não precisa escrever isso aí não. A letra B já foi respondida. Agora aqui na letra C está pedindo a variação da energia interna na transformação de A até C. Bom, então aqui na nossa letra C vai ser o seguinte. Como o sistema ele tem uma temperatura de C igual à temperatura de A, ou seja, daqui para cá não houve variação da temperatura, então quer dizer que esse sistema aqui ele não perdeu e nem recebeu energia. Ou seja, o calor dele foi o mesmo. Se o calor dele é o mesmo, então quer dizer que não houve variação da energia interna. Ou seja, o meu ΔU para A, B e C foi 0. Então é basicamente isso aí, galerinha. Qualquer dúvida aí, vocês postem no comentário. Nossa questão 3 aí já tá feita. E é isso aí. Valeu, forte abraço aí e bons estudos.